Bom, boa tarde a todas e todos. É um prazer tê-los aqui mais uma vez, né? A gente tem esse encontro aos sábados, às 15 horas, em função da especialização em assistência social e direitos humanos. Então, hoje a gente vai estar com a professora Márcia Botão e a professora Tânia Jardim, falando do tema trabalho profissional e perfil das ex-alunas de serviço social. É sempre bom lembrar, né? Vou mudar a tela aqui, que isso faz parte, então esses debates fazem parte de uma série de lives, né, em função da especialização em assistência social e direitos humanos do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio. Como o curso não está acontecendo presencialmente, a pedido dos alunos que estão matriculados, né, desde o semestre, enfim, de alguns semestres, mas no semestre passado os professores que dariam aula para eles não puderam dar presencialmente, então surgiu a ideia das lives e a gente continua tocando até o final de agosto, quando a gente tem uma expectativa de voltar às aulas do curso de especialização, ainda que no formato virtual. Alguns lembretes rápidos, pedir para desligarem os microfones, só abrir o microfone quando for falar, para não atrapalhar a fala dos palestrantes. As perguntas são encaminhadas pelo chat. Lembrar que a gente está gravando, então, para aquele que não autoriza, que a gente tem uma questão de direito de imagem, então, para quem não autoriza a vinculação da sua imagem a essa gravação, por favor, desligue a câmera. E os certificados, aqueles que tiverem interesse no certificado, colocar, por favor, o nome completo e o e-mail no chat. E aí, sem mais delongas, eu vou passar imediatamente, já agradecendo muito, muito, muito a participação de ambas, que muito carinhosamente aceitaram de pronto vir falar para a gente. Então, passar para a professora Márcia Botão, posteriormente para a professora Tânia. Cada uma terá em torno de 15, 20 minutos para expor suas ideias e depois a gente abre, então, para as perguntas que vão estar no chat. Ok? Professora Márcia Botão, vou pedir para você, já ia falar senhora, olha que loucura. Eu vou pedir para você. Eu vou pedir para você se apresentar e começar a sua fala. Então, por favor. Obrigada mais uma vez. Tá certo. Obrigada a você, Cindeli, pelo convite. Eu quero dizer que estou muito feliz de estar aqui hoje, compartilhando essa conversa com a professora Tânia, a professora Heloísa e com os convidados que estão nos assistindo e ouvindo. Dizer que estamos felizes por poder fazer isso nesse momento, né? Porque a gente sabe que é um momento bastante duro, difícil para todos, e ter essa oportunidade, né, de estar em casa e protegido dentro do possível para fazer o nosso trabalho hoje podemos dizer até que chega a ser um privilégio, né? Não gosto muito desse termo, mas no contexto é isso. Então, assim, eu sou professora da PUC Rio, né? E eu faço parte do quadro da graduação, da pós-graduação, sou assistente social, trabalhei muitos anos na área de empresa, trabalhei na assistência, na área da saúde, e hoje a minha pesquisa está em torno do trabalho profissional e serviço social, trabalho profissional. Então, eu tenho trabalhado com algumas áreas, né, de atuação do serviço social, mas principalmente a área de empresa, que foi onde eu atuei mais tempo, eu tenho mais experiência e pesquisa nessa área. Bom, eu quero dizer que hoje é um dia especial porque estamos na véspera do Dia dos Pais, né? Todo dia é Dia dos Pais, mas aqui no Brasil a gente comemora especialmente, né, nesse próximo domingo. Então, eu quero dedicar essa live primeiro ao meu pai, Antônio Francisco Gomes, que não está mais aqui, mas não está materialmente, mas está aqui em mim, que eu sou parte dele e ele é parte de mim. Então, está dedicada ao seu Antônio Francisco Gomes e a todos os pais, né? Os José, Joãos, Serafins, enfim, todos que estão aqui entre nós. Então, feliz Dia dos Pais para todos e todas. E eu estou dedicando essa live do serviço social para todas essas pessoas, porque eu entendo que o serviço social é um trabalho que defende a vida, né? Defende
os direitos humanos, defende uma melhor forma de viver nessa sociedade. Então, em síntese, para mim, é um trabalho que tem, além de todo o seu fundamento teórico, histórico, metodológico, né? Nós temos um amor pela vida muito grande. Então, está aqui dedicado o nosso trabalho e vocês vão entender isso no decorrer da nossa exposição. Bom, eu vou tentar organizar brevemente, peço a Cindeli que, faltando assim, uns 5 minutos, por favor, me avise, né? Organizar minha conversa aqui basicamente em 3 eixos, né? O primeiro ponto, falar um pouco sobre a racionalidade, né, que organiza a nossa sociedade atual, a sociedade capitalista. Então, quais são a racionalidade burguesa que faz dessa sociedade uma aparente forma fragmentada, ou seja, tem uma aparência de que as coisas são compostas por um grande quebra-cabeça fragmentado, quando, na verdade, nós entendemos que nós temos diferentes expressões da vida social, né? A vida em sociedade é composta por várias dimensões, mas que são todas interligadas de uma forma muito, vamos dizer assim, muito íntima, né? Não é uma coisa que se separa de uma forma estanque, mas que a gente entende essa sociedade de uma forma dialética, onde as questões se atravessam, né? Então, esse é um primeiro ponto que eu vou tentar explicar com vocês, do porquê que essa sociedade parece ser tão fragmentada quando de fato não é. Quais são as intenções que estão por trás disso, que funcionalidade está nessa aparência. Depois, falar um pouco, também seguindo, né, um caminho de conexão, o que isso significa dentro de um contexto de pandemia, né? Por que essa separação na pandemia tem uma importância muito grande, né? E, por último, como que o serviço social, né, como o trabalho do serviço social tem sido importante nesse contexto de pandemia, sempre foi, mas nesse contexto tem sido vital, e como que essa racionalidade fragmentadora da realidade interfere nas nossas vidas profissionais. Nós, como profissionais, não podemos perder de vista a nossa condição de humanos, né? A nossa condição de trabalhadores, pertencente a uma classe, que é uma classe trabalhadora, e, portanto, que sofre todos os impactos, né? Todas as incidências dos problemas sociais que nós estamos observando, tanto na sociedade de um modo amplo, como no âmbito do nosso trabalho. Então, é um pouco por aí que eu vou estruturar a nossa conversa. Então, por que eu trago o debate, desculpa, gente, o debate da racionalidade burguesa fragmentadora? Porque se tem uma questão que está posta hoje, tanto, né, de modo informal ou de uma forma mais estruturada no âmbito do governo, né, no âmbito da política, vamos dizer assim, da política governamental, é de que a pandemia, ela hoje está justificando toda a crise econômica que nós já estamos vivendo há algum tempo, e além disso, tratando a área econômica totalmente separada da área social, né? Como se uma proteção social e atitudes, né, de proteção social fosse acabar com a economia do nosso país. Bom, essa argumentação, ela não é recente, né? Ela está enfatizada numa perspectiva política do governo atual, ela está agudizada na nossa sociedade, mas nós sabemos que esta é uma racionalidade do modo de produção capitalista desde a sua existência. Por quê? Porque ao fazer a separação entre o econômico e o social, o político e cultural também, existe uma omissão
né, da origem da riqueza socialmente produzida. Então, é importante para o modo de produção capitalista omitir a origem da riqueza, né? Então, esse é um ponto. E trazendo novamente para o estágio atual, essa omissão da riqueza socialmente produzida, ela vai fazer com que as pessoas de camadas mais pobres sintam-se na obrigação de trabalhar para sobreviver, e estão de fato, porque precisam sobreviver, mas é tratado como se isso fosse inevitável, como se isso fosse natural, né? Como se o governo não tivesse verba alguma para arcar com as responsabilidades sociais que estão completamente atreladas à produção da riqueza social feita por esses trabalhadores. Então, esse mito, né, essa realidade parcial, ela tem uma intencionalidade política que é de favorecer, né, ao grande capital, entendendo como grandes empresários, bancários, né, enfim, donos do capital fictícios, especuladores, enfim. E vão justificar também as reformas, né? Então, as reformas chamada pela professora Elaine Belling de contra-reforma, né, que são nada mais nada menos que os cortes das políticas sociais, elas são justificadas por essa... É como se nós tivéssemos que dar o nosso sacrifício para poupar a economia do país e, portanto, favorecer a todos. Isso não é verdade. Nós sabemos que o Brasil é um país que tem riqueza suficiente para atender a sua população, então nós temos aí um discurso enfatizado por esse governo. Não só esse, mas, como eu disse, piorado, né, agudizado nesse contexto. E num contexto de pandemia, né, eu posso estar enganada, mas eu penso que a prioridade deveria ser outra, né? A prioridade deveria ser a proteção da vida, né? Porque nós estamos falando de um coletivo. Mas, ao contrário também do que muitos falam, que estamos no mesmo barco, nós não estamos, né? Nós temos condições de vida diferentes, empregos diferentes, formação diferente em termos de acesso ao emprego, trabalho e renda, então de habitações diferentes. Então não tem como dizer que estamos no mesmo barco. Isso não é verdade, né? Então nós estávamos aqui conversando informalmente e todo mundo falando das suas formas de proteção, né, de lazer e até mesmo de como lidar nesse contexto que não é o mesmo de quem está morando na favela da Maré, por exemplo, que não podia sair de casa para trabalhar, e quem estava lá na batalha pelas doações eram muitas das mulheres que moram ali, né? Então, há uma diferença brutal e nós não estamos em condições iguais. Bom, passando agora um pouco, falando um pouco do que isso significa, né, de tratar essa diferença, essa realidade de modo fragmentado, e essa ideia de que estamos todos no mesmo barco, que temos que lidar com um novo normal. Na minha análise, não existe um novo normal, existe uma naturalização da barbárie, né? Então, a gente trata como se fosse tudo impossível de lidar, né? E a gente não tem mesmo o que fazer a não ser colocar as máscaras e pegar o trem lotado, o ônibus, metrô e ir para o trabalho, né? Então, essa nova normalidade que está sendo propagada, né, ela é um absurdo no sentido de que não está colocando a realidade, né, embora os números estejam aí apontando para os altos índices de contágio, e isso vai também escamoteando essa realidade, uma negação dessa realidade, para que as pessoas não deixem de produzir para quem interessa, né?
Então, isso tudo vai ter um rebatimento no nosso trabalho profissional e nas nossas vidas em particular. Bom, por quê? Porque diante de uma postura negacionista da realidade, negacionista também da ciência, né? Porque nós não temos o controle total de nada na vida, isso é verdade. Mas nós temos muito conhecimento científico que consegue atenuar e dar conta de muitas questões, né? Então, nós temos aí empenhos, né, da biologia, de outras ciências, de muitas áreas em pesquisas debruçadas, para pelo menos ter um controle mínimo diante dessa situação. Então, dizer que não há o que fazer, e isso não é uma realidade, né? Isso rebaixa no nosso trabalho, por quê? Porque isso aumenta os índices de contágio, isso nos coloca fragilizados no trabalho, a falta de profissionais, né, as condições de trabalho para os profissionais atuarem nessa realidade brasileira tem sido muito dura. O serviço social tem lidado com questões agudíssimas de fome, de moradores na rua, na saúde pública, com falta de médicos. Então, hoje, a família não tem, às vezes, um acesso à informação do paciente porque não tem médico suficiente para fazer o boletim. Ou ele atende ou ele faz o boletim. E isso vai rebater diretamente no serviço social, porque é com quem a população usuária no setor público, principalmente, tem acesso para fazer essas perguntas e se aproximar um pouco dessa informação. Temos com o aumento, né, do contágio da pandemia, do contágio do Covid no contexto da pandemia, nós temos uma necessidade grande de dar conta de questões que não foram dadas antes, né? Então, é como se a gente estivesse construindo uma casa e precisasse colocar o telhado sem nem ter a fundamentação dessa casa, né? Ou seja, já não estava normal e agora muito menos, né? Então, eu estou falando aqui de condições de trabalho, de aumento de demanda, do aumento do contágio, também por grande parte por irresponsabilidade governamental, e a própria postura desse profissional como pessoa, né, como sujeito trabalhador que está atravessando todas essas dificuldades. Então, nós temos aí uma grande atuação do serviço social na área da assistência, na área da saúde, na área empresarial. Todas as áreas do serviço social foram impactadas por essa pandemia, como todas as outras profissões, mas a gente está falando aqui do serviço social, né? Se a gente pensar a área da assistência, a Cinderly, que é especialista nessa área, pode até completar depois, né? Foi uma grande enchente, né? Uma enxurrada de o que vamos fazer e o corre daqui, corre dali para solucionar as questões e fazer com que a população usuária tenha acesso aos seus direitos de sobrevivência com dignidade. Então, isso a gente está falando de acesso à alimentação, de acesso à habitação, de proteção de contágio, enfim. Eu tenho uma síntese num artigo que escrevi com a professora Elisa Rogéria, uma coletânea da Módula, para além da pandemia, que fala um pouco dessas ações. Então, nós fizemos uma pesquisa com as assistentes sociais que são nossas alunas, né? E a maioria ali nessa frente da assistência da saúde, e a gente observando o dia a dia do temor que foi isso, né? Então, e o serviço social criando formas de fazer propostas profissionais, de fazer relatórios para o Ministério Público, de atender pessoalmente essas pessoas, né, esses usuários, em síntese, tendo um atendimento assim vital, né? Eu digo isso sem menor sombra de dúvidas que é vital, né? Porque nós trabalhamos com situações muito graves,
e que às vezes a gente pensa que só o médico ou só alguém na área da saúde está lidando com a vida, né? Mas nós estamos trabalhando com a vida e a nossa profissão tem sido vital nesse momento, né? Pensando na área da saúde, o acesso à informação, o receio do contágio, ir para casa com medo de levar uma doença para um familiar idoso, um familiar com questões de saúde consideradas grupo de risco, né? Que agora a gente já sabe que não é bem assim, né? Tem uns mais suscetíveis, mas é arriscado para todos. Enfim, a gente está falando dos medos que esse profissional também passa e vivencia nesse cotidiano do seu trabalho, né? E, contudo, a gente tem aí priorizado respeitar os nossos compromissos éticos, políticos, de defesa à vida e de um bom atendimento profissional. Contudo, nós não podemos esquecer desse detalhe que é sermos seres humanos e profissionais com limites institucionais. Então, nós estamos trabalhando, muitas vezes, dando o nosso jeito, tendo que levar nossos equipamentos de segurança, né? As máscaras, as luvas. Eu estou falando isso de um modo geral, com base em relatos, né, das alunas que eu conversei durante esse semestre todo. Tem, lógico, hospitais que estão cumprindo direitinho, mesmo dentro do SUS, mas uma grande parte não está. Então, a gente está falando de equipamento, de possibilidade de fazer rodízio, de possibilidade de atendimento telefônico e, enfim, para que esse atendimento seja feito, mas que seja feito também com segurança para o serviço social. Bom, eu já estou caminhando aqui para o final, porque eu já vi que já está dando os meus 15 minutos, mas a gente pode voltar a falar também um pouquinho, trazer questões e fazer um bate-papo depois, não vou me prolongar mais. Mas a gente tem muitas questões aí, né, para pensar como vai ser depois, a gente pode pensar os desafios, a gente pode pensar também as coisas boas que aconteceram nesse processo, apesar dessa dificuldade toda. E, enfim, em síntese, o que eu quero dizer é isso. Nós temos uma questão social, onde toda justificativa da salvação da economia ficou nas costas dos trabalhadores, e isso rebate na nossa profissão, no nosso trabalho, e que nós estamos aí com todo o empenho para dar conta dele. Porém, não podemos esquecer que nós somos pessoas também com limitações e possibilidades, e a gente vai fazer aquilo que está dentro do nosso, do nosso alcance, né? Sem ser fatalistas. Então, obrigada, e a gente volta a desdobrar mais se for necessário. A gente aqui agradece tantas reflexões, tanta coisa para a gente pensar e se posicionar, de fato, como você falou, a assistência social, a saúde, que são os serviços essenciais nesse momento, tem sido um desafio grande lidar com vida e morte tão próximo, né? Mas que o compromisso ético, político, profissional dessa categoria tem feito uma diferença essencial. Não só o serviço social, mas como a gente está aqui falando, né? Como a Márcia já bem finalizou, como a gente está falando do serviço social, a gente tem tido relatos de compromisso muito forte dessa categoria, em especial nesse momento de pandemia, o que não nos surpreende, porque a gente sabe o potencial desse grupo, e a Tânia vai, então, nesse momento, também contribuir com essa fala. Então, agradeço imensamente a fala da Márcia, lembrando que as perguntas são no chat, então quem já puder e quiser estar colocando lá no chat as perguntas para a professora doutora Márcia Botão, ela vai estar respondendo em outro momento. Passar para a professora Tânia Jardim, pedindo para que ela se apresente também, agradecendo já a fala, e terá de 15 a 20 minutos para expor a sua apresentação. Obrigada.
Bom, boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês, né? Com a Márcia, com Cindeli, Heloísa, né? Tanto Sueli, tantas colegas queridas, alunos, até família está aqui hoje, né? Eu tenho muito orgulho dessa profissão, né? Como a Márcia falou, acho que a gente eu converso muito isso com os alunos. Quando a gente escolhe serviço social como profissão, isso fala muito pela gente também, né? Pelos propósitos que a gente tem na vida. Então, para quem não me conhece, né? Eu sou graduada em Serviço Social pela PUC. Minha experiência profissional, ela é empresa também, assim como a Márcia. Márcia foi, né? Foi estagiária lá da Fundação Real Grandeza, onde eu fui assistente social durante 15 anos, né? O Fundo de Pensão de Furnas. Em 2007, né? Eu achei que o meu tempo em empresa já tinha passado, e aí me aventurei, né, na vida acadêmica, fiz a prova para o mestrado na PUC, com a minha grande amiga Isabel, que também está aqui agora no doutorado, e engrenei nessa carreira acadêmica. Então, eu tenho graduação na PUC, mestrado e doutorado. E uma das grandes felicidades que eu tive ao voltar à PUC foi ver as turmas de graduação, porque eu sou formada na década de 90, e na década de 90, a minha turma, né, eu sou de 90.1, nós éramos 6 alunas só, né, de classe média. A PUC era nos anos 90 uma universidade só de elite, né, da elite carioca, né, uma universidade privada, católica, mas em que todos eram brancos e eram de classe média alta, né? Eu era filha de professor, então bolsista também, mas era um ambiente muito, muito único para as classes mais abastadas e muito homogêneo por si só. E aí, quando eu volto à PUC, né, em 2008 para o mestrado, em 2009 eu fui fazer estágio em docência, e aí eu percebo um outro perfil de aluno, né, turmas cheias, né, e um perfil muito distinto daquela PUC que eu conhecia. Isso acalentou meu coração, né, ver aquela universidade na qual eu me formei mais heterogênea, mais diversa, né, com alunas militantes, né, de vários movimentos sociais, isso, né, me deixou muito feliz. E logo em seguida, em 2010, eu fui contratada como professora para coordenar estágio, né, e aí me deparei com essa relação direta com os nossos alunos, né, de graduação. E aí que começa a minha história em relação a essa pesquisa que faz parte da minha tese de doutorado, né? E aí quando a gente está falando em perfil profissional, né? E aqui é o perfil profissional das ex-alunas de serviço social da PUC, né? Das assistentes sociais que a PUC formou, a gente está falando né? De perfil profissional, né? A gente fala muito sobre o perfil do profissional que a gente quer formar, né? Um profissional crítico, propositivo, mas no Brasil, a gente tem poucas pesquisas, e aí isso não é restrito ao serviço social, estou falando em geral, os cursos de graduação, tem poucas pesquisas sobre os profissionais que ele forma, né? E aí a gente, depois de 20 anos dessa política, né, lá em 2014, né, a gente percebe a necessidade de entender que assistente social é esse que a PUC está formando, né? E aí eu vou só pedir para a Cindelia para poder colocar os slides, compartilhar aqui, porque a gente tem algumas questões, né, que são dados e que aí é bom colocar para visualizar. Tá liberado aí, Tânia. Tá liberado? Tá. E aí a gente está falando, né, desse projeto de formação, que é o projeto da PUC, do serviço social, e aí é importante a gente entender, né, que ensino superior é esse que a gente tem no Brasil, né? O ensino superior no Brasil, ele é forjado para a elite, né? Ele
começa ele se inicia lá em 1808, no Brasil Colônia, quando a corte portuguesa vem para o Brasil. E, na ocasião, a formação era só das ditas profissões imperiais, né? Médicos, engenheiros e advogados. Então, o ensino superior, ele faz parte, na verdade, de um construto social, né? E, como tal, ele é historicamente condicionado e determinado pelas condições internas e externas. Então, numa sociedade conservadora, né, a tendência desse ensino superior é ele ser um ensino superior conservador. Numa sociedade, como a Márcia estava colocando muito bem, né, forjada na desigualdade, né, o ensino superior, a universidade, ela retrata essa desigualdade. Né? Então, isso é muito importante para a gente entender, né, que projeto de formação é esse que a gente tem, e como esse ensino superior, como é a caminhada dele no Brasil, né? Então, é um ensino superior forjado e direcionado para elite, né? E aí a gente tem, né, uma grande ruptura, um passo, né, em relação à democratização do ensino superior no Brasil. Ele se inicia com a implantação de políticas de ação afirmativa, né, para o ensino superior. E só para a gente ter ideia de como isso demora, né, nossa primeira política de ação afirmativa no Brasil em relação ao ensino superior, ela só vai se dar em 2001 pela UERJ e pela UENF, e em 2002 na UFBA e na UNB. E por que eu estou falando isso? Por que eu estou fazendo essa contextualização? Porque o Departamento de Serviço Social da PUC, em 1994, numa parceria, né, com o Educafro, né, capitaneado pelo Frei Davi, pela professora Luiz Helena, nossa então diretora, implementou essa política, né, de acesso a jovens das classes populares e lideranças comunitárias em serviço social. Então, a ideia era formar lideranças, pessoas que já tinham trabalho social ou lideranças de movimentos sociais diversos, né, em serviço social, a profissionalização desse perfil de aluno que não tinha nada a ver com o perfil médio do aluno da PUC Rio, né, como eu dizia, uma universidade da elite. E aí esse projeto ele começa em 1994, né? Então, se a gente pensar nessa distância da primeira política de ação afirmativa implementada em 2001 e desse projeto da PUC, né, do Departamento de Serviço Social, que começa em 1994, deixa bem claro o pioneirismo, né, do departamento em relação a essa ação afirmativa, que é a formação dessas jovens, prioritariamente, né, no ensino superior como assistentes sociais. E aí, por conta disso, né, 20 anos depois da implementação dessa política, o departamento sente a necessidade de realmente avaliar esse projeto, que é um projeto político-pedagógico, né? A gente tem um projeto de bolsas, né, integrais, né, para esse perfil de alunas, né, e alunos, mas quem é esse profissional de serviço social que a gente está formando, né? Esse projeto, ele atinge os objetivos pelos quais ele se propõe, né? Aonde está esse assistente social que a gente está formando? Como ele se forma? E a partir daí, dessa necessidade de delinear um perfil desse profissional de serviço social que a gente está formando, a gente também precisa, para tanto, conhecer se realmente essa política está sendo eficaz, né? E se realmente esse foco de atuação que a gente tem no Departamento de Serviço Social da PUC, ele, né, contempla esse perfil de aluno, essa entrada de aluno. E aí a gente faz, né, N perguntas em relação a isso, né? Quem é esse assistente social? Qual é a idade? Aonde ele nasceu? Como se compõe essa família? Qual é o grau de escolaridade do pai e da mãe, né? Porque também é importante a gente entender, né, se a entrada nesse curso gera também para essa pessoa algum tipo de mudança na vida dela, né? Se a gente entender educação superior, ensino superior e educação
no seu caráter generalista, a educação ela também existe para transformar a vida, né? Porque no Brasil, assim como a saúde, né, muito afetada, a educação também é. Então, a gente não tem essa perspectiva de uma formação integral e de uma transformação da sociedade via educação, né? O nosso ensino ele surge muito em função de um processo de urbanização e industrialização do país, né? Então, ele é um ensino voltado para uma profissionalização, né? Para um aproveitamento do mercado de trabalho dessa mão de obra que precisa ser especializada, né? Então, essa educação mais transformadora, a gente não tem a dimensão, né, da eficácia dela no ensino superior brasileiro hoje. Então, a pesquisa ela foi baseada, né, nesses eixos, 3 eixos. Quem é esse aluno que está entrando na PUC? Quem é o profissional que a gente está formando? E o que esse curso traz, né, para esse sujeito, né, em termos de garantias de ganhos individuais e também coletivos, né? Como é que essa oportunização, né, de entrada no ensino superior, né, um ensino superior que de qualidade é restrito à elite, né, porque aí quando a gente vai falar de democratização do ensino superior, a gente tem que ter cuidado, porque democratização é diferente de massificação, né? Então, aumentar o número, né, de estudantes nas faculdades não significa democratizar o ensino superior, né? Pode muitas vezes significar massificar, né? Uma formação, né, desqualificada que serve simplesmente como uma mercadoria, assim como a gente vende no Brasil a mercadoria saúde, né, que constitucionalmente era para ser um direito, né, universal, a educação ela também é tratada dessa forma. Então, a pesquisa ela é desenvolvida com base nesses 3 eixos, né? E aí eu não vou ficar falando muito da questão metodológica, né? Porque senão meu tempo vai ser pouco, né? E tem algumas questões mais importantes. Quem quiser saber mais da questão da metodologia da pesquisa, tem a tese publicada e tem o livro também, né? Mas a gente pegou uma faixa, né, de tempo de 10 anos. Então, a gente pegou praticamente o aluno desde que ele entra no curso de serviço social da PUC, lá em 94, até 2004, quando ele se forma, né? Então, é um período bem longo e a gente teve um retorno muito bom, né, de respostas desses questionários. Então, a pesquisa é uma pesquisa com 90%, né? O grau de confiabilidade dela é de 90%. Né? E aí a gente confirma algumas premissas básicas, né, da profissão, né, que é uma profissão essencialmente feminina. Então, 82% das assistentes sociais que a gente forma são, né, mulheres, 54% que se declaram negras ou pardas, né? E aí a questão de gênero, né? Ela vai ao encontro da pesquisa do Cefes sobre o perfil profissional do serviço social, mas a questão de declaração de raça não, né? A pesquisa do Cefes realizada em 2005, mostra que 72% das assistentes sociais no Brasil são declaradas brancas, autodeclaradas brancas. Então, a gente percebe que no nosso curso a gente forma mulheres negras, né? Mulheres, muitas delas vindas, né, do movimento negro e também dos movimentos, né, dos pré-vestibulares para negros e carentes. Então, isso vai ao encontro do nosso projeto político-pedagógico, né? A faixa etária é uma faixa etária similar ao perfil médio, né, da pesquisa do Cefes, que está entre 26 aos 35 anos. 82% nascidas no Rio de Janeiro, né? A PUC é uma universidade carioca, então nenhuma surpresa em relação a isso. E aí, quando a gente vai falar da questão da religião, que é uma questão sensível à nossa, né, a origem da profissão, a gente percebe hoje,
um equilíbrio, né, entre assistentes sociais católicas e evangélicas. São 39% de assistentes sociais que se declaram católicas e 34% evangélicas. E aí a gente tem 5% de matizes afro, né? De religiões afro, outras espíritas, e, né, muito assim, um índice muito baixo em relação a essa polarização entre a religião católica e evangélica, né? E aí a gente vê um avanço muito grande da religião evangélica no país. É uma questão que a gente discute muito no serviço social, né? A importância de um profissional, né? Que a questão é pessoal, é uma questão pessoal, mas não pode ser uma questão, uma tendência que se misture a questão profissional. A religião não pode ser um determinante na atuação profissional do assistente social. Então, é uma questão muito delicada que a gente discute muito, né, no curso de graduação. A importância da gente não expressar valores que têm a ver com conceitos religiosos pessoais de cada um. E aí, já passando para o slide 5, quando a gente fala da questão da origem dessa assistente social, de onde ela vem, né? E aí a gente tem 75%, né, dessas profissionais, elas moram em localidades fora, né, longe da universidade. E aí, mais uma vez, né, a gente faz referência ao nosso projeto político, já que a gente tem como missão formar profissionais oriundos, né, das classes populares, de movimentos, né, que vêm, muitos deles originados, né, das comunidades eclesiais de base. E aí a gente tem um polo significativo, né, que é a Baixada Fluminense, né, onde a gente tem tanto um movimento muito forte do movimento do MST, né, na região de Nova Iguaçu, como, né, das SEBs, das comunidades eclesiais de base, lá em Caxias, né, que vem desde Dom Helder Câmara, e aí por isso a formação dos PVNCs, originariamente dali, né, é capitaneado pelo Frei Davi. Então, não é nenhuma novidade para a gente esse perfil, pelo contrário, veio ao encontro do que do que o departamento se propõe em termos de formação, né? E aí, já em relação à questão da origem, 72% são ex-estudantes de escola pública, né? O que é um perfil bem diverso do aluno médio da PUC, que é majoritariamente da escola privada, do ensino médio privado. Uma pesquisa realizada pelo Departamento de Direito, de Administração e de Psicologia, ele mostra isso, né? Que o aluno da PUC, majoritariamente, ele vem do ensino privado. E aí a gente está falando, de novo, né, da questão da desigualdade do acesso à educação no Brasil. E aí não é o acesso só ao ensino superior, mas a educação básica também, né? Quem pode pagar por um ensino de qualidade, compra uma educação de qualidade para o seu filho, né? E a escola pública hoje tem um ensino precarizado, à exceção dos institutos, né? Dos institutos ligados às universidades, os CAPs, né? E alguns colégios, como o Colégio Pedro II, né? No geral, a educação, a formação, né, do ensino médio é bem precária, né, em relação à escola privada de qualidade. Então, a gente tem, nos outros cursos, né, no curso de Direito e Psicologia, 86% vem, né, do ensino médio privado. Em relação a escolha, né? Por que cursar serviço social? 32% colocam que cursaram serviço social, descobriram a possibilidade de bolsas integrais na universidade via, né, outros assistentes sociais, né, que se formaram pela PUC, que são pessoas que são assistentes sociais que deram retorno da sua formação profissional à sua comunidade de origem, né, ou a sua militância, ou sua inserção como líder
de movimento social. Então, a gente tem esse ciclo virtuoso que a gente fala, que o nosso aluno ele faz propaganda do curso e coloca dentro do nosso curso jovens, né, com esse perfil e que querem dar continuidade à sua formação e a um trabalho social já pré-existente, né? Então, a gente traz vários componentes do perfil desse profissional que vão ao encontro dessa política, né? A gente sabe que com essa situação, né, do país de crise da saúde, crise na educação, a gente tem hoje um ministro, né, da educação, tivemos 2 ministros da educação, né, que a gente pode dizer, né, de maneira bem informal, que foram ministros da deseducação. Então, a gente vive um momento muito frágil, que a educação, ela, mais do que nunca, ela é frágil, e com isso desafios a gente tem que encarar aí nessa formação, né? Não só como assistentes sociais, mas como profissionais de educação, como alunos também, né? Os alunos de graduação hoje sofrem também com uma série de questões, né? Que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Estou tentando correr aqui para dar conta de tudo, Cindeli, eu não sei quanto tempo eu ainda tenho. Pode ir tranquilo, vai no seu tempo. E aí, em relação, né, a esse perfil, nós tivemos na pesquisa, né, ela trouxe algumas surpresas para a gente, né, em relação a essa inserção no mercado de trabalho. E aí eu estou falando da questão da crise, para a gente ter em mente que essa pesquisa ela foi realizada já tem 5 anos, né, muito mudou, né, o Brasil nesses últimos 5 anos. Então, na ocasião, né, da finalização da pesquisa, a gente tinha uma inserção muito positiva no mercado de trabalho dos assistentes sociais que a gente forma, né? 72% das nossas ex-alunas, né, se inseriram no mercado de trabalho no período que compreende 6 meses a 1 ano, que é um período médio de inserção. 41% no campo da assistência, que também é um traço, né, característico da profissão, né, já que o nosso campo é um campo privilegiado de atuação, né, seguido pela saúde, né, então também nenhuma novidade. Um salário mensal, né, em média de R$2.000, 73% com salário médio mensal de R$2.000. E aí, se a gente pensar que uma das bandeiras, né, da luta do serviço social é pelo piso mínimo para a categoria profissional, a gente não tem ainda, né? A gente tem uma carga horária reduzida de 30 horas, que foi fruto de muita luta, mas o piso mínimo a gente ainda não conquistou, né? Mas, por outro lado, o vínculo, 66% dessas assistentes sociais declararam, né, serem ou CLTs, né, ou funcionárias públicas, né? Então, vínculos estáveis, né, em relação ao trabalho, o que hoje a gente já imagina que esse percentual já deu uma reduzida, né? Que a gente teve muito corte de pessoal, empresa na área da educação, na área da saúde privada. Então, provavelmente esse percentual hoje já seria um pouco reduzido. E aí uma grata surpresa foi que 54% das assistentes sociais estavam cursando ou já tinham cursado uma pós-graduação, né? E 31% em cursos lato sensu. Então, uma preocupação do assistente social que a gente forma, da nossa ex-aluna, numa educação continuada, né? No nível de mestrado, de especialização em uma determinada área, mas uma preocupação muito forte em manter, né, se manter atualizada em relação, né, aos movimentos da sociedade, que a gente sabe que a nossa profissão, ela é uma profissão que lida, né, com as expressões da questão social, e isso tem a ver com a realidade, né, dessa sociedade que é desigual, que é uma sociedade capitalista, né, que
ver, né, ver como a Márcia falou muito, né, que nós somos humanos, né? Ver o humano, o homem, né, o homem humano, como uma ferramenta, né, produtiva e de reprodução, né, de um status. Então, essa preocupação é uma preocupação que é muito cara, eu acho que na nossa formação profissional, né, de manter uma atualização em relação às questões que estão sendo discutidas, sempre atualizadas em relação à realidade que se coloca na sociedade. Né? E aí, dentro dessas gratas surpresas que a gente não esperava em relação a esse estudo, a questão da mobilidade social também foi uma questão muito interessante que a gente percebeu, né? Já que 87% das nossas ex-alunas fazem parte de uma primeira geração com nível superior, né? Então, são mulheres que se formam como assistentes sociais e se tornam personalidades emblemáticas, como disse Joaquim Barbosa, né, no seu estudo sobre políticas de ação afirmativa, né, são pessoas que vão inspirar futuras gerações na sua família e também na sua comunidade de origem, né? Isso a gente percebe lá no slide anterior, como eu já falei anteriormente, né, desse ciclo virtuoso, né, quando 32% vão cursar serviço social na PUC, porque tem como exemplo outros profissionais de serviço social, né? E a isso a gente parece uma questão frugal, mas quando a gente visita o campo, né, divulgando o nosso vestibular, e aí os professores que estão aqui vão saber o que eu estou dizendo, né? A gente vai para a Baixada, vai para a Zona Oeste, divulgar, né, o curso de serviço social da PUC com bolsas integrais e com esse projeto político-pedagógico de formação de lideranças sociais e com uma política de ação afirmativa, né, de democratização desse ensino superior tão desigual, a gente percebe que a audiência estranha, né? Muitos dizem assim, olha, eu nunca pensei que eu pudesse estudar na PUC com uma bolsa integral, né? Porque é um mundo muito diferente, né, do que a gente vê, né, naturalmente, aí naturalizando essa questão que é do ensino superior ser um ensino desigual no Brasil, né? Então, é um ensino voltado só para determinados segmentos sociais, né? E aí, quando um jovem da Baixada Fluminense vê que há possibilidade de estudar numa universidade como a PUC, né, com uma bolsa integral, ele fala, não, como assim, né? É uma surpresa, né? A gente tem que, na verdade, é uma quebra de paradigma. Então, perceber, né, esse percentual de 87%, né, de primeiros profissionais, né, numa determinada realidade, para a gente é o sinal de que essa política é uma política que é efetiva, né? E que não é fácil de sustentar, né? Muitos embates são travados no país em relação à política de ação afirmativa. A gente sabe muito bem, né? A munição, né, que uma política de ação afirmativa recebe, aí nas universidades públicas também. A UFRJ foi uma das últimas universidades a implantar uma política de cotas para alunos negros. Só havia permissão para cotas sociais, não para cotas raciais. Isso foi uma luta do movimento negro para conquistar, né, esse acesso via política de cotas a uma universidade pública, né? Então, quando a gente traz alguns dados, parecem corriqueiros, mas a verdade é que essa luta de acesso ao ensino superior de qualidade, né, e aí primordialmente o ensino público, né, é uma luta que o movimento negro vem travando há muito tempo, né, e não é uma luta fácil, né, e que nesse momento a gente está percebendo um esgarçamento disso, né, um ataque frequente para que essas políticas sejam
suplantadas, né? E aí, dentro dessa questão da mobilidade social, originalmente, mobilidade social você mede pela educação do pai, né? A gente percebe a nossa sociedade machista aí. Então, para você medir mobilidade social, você não pega a formação da mãe, você pega a formação do pai. E mede e compara em relação à formação dos filhos. E aí, nessa pesquisa, a gente utilizou também a formação das mães. E aí a gente percebe que 27% dos pais e 34% das mães, das ex-alunas, não tinham nem ao menos 4 anos de estudo formal completo, né? Cursaram no máximo até a 4ª série do ensino fundamental. E aí isso dá para a gente a clara realidade de que essa formação profissional, ela muda sim a vida dessas pessoas, né? Existe um significado muito forte no Brasil, né, na formação ensino superior. Não é uma situação, né, que se coloca, né, como não é possível para esses jovens acessar o ensino superior pelo mérito, como a gente fala, como é falado, né, como é capitaneado, né? A política de cotas para educação pública, ela é permitida porque se trata de uma questão de mérito. E quando a gente fala de cotas raciais, a gente não está falando de mérito, né? Então, esse é um dos ataques que as políticas de cotas sofrem em relação, né, à entrada no ensino superior. Dos 11% dos pais e 8% das mães nunca tinham frequentado antes a escola, né? E aí, em relação à percepção dessas assistentes sociais, né, das alterações da vida, né, pessoal e profissional em relação à formação em serviço social, 97% lista como um aspecto positivo a conclusão do ensino superior. E só 3% colocaram que essa formação não fez diferença nenhuma na sua vida, né? Um percentual muito baixo, né? Em relação ao percentual que diz que alterou sim. E aí tem aqui um depoimento que eu acho muito bacana, que eu trouxe em relação à pesquisa, que fala, né, que é uma assistente social falando que cursar o nível superior para ela foi uma alavanca para muitas mudanças na vida dela, né? Não só em relação ao acesso ao ensino de qualidade, né, mas também a possibilidade, né, de ganhos tanto pessoais de autoestima, de qualificação diferenciada, entrada no mercado de trabalho, como também de perceber, né, como é representativo para a família e para aquela comunidade esse canudo, né? Então muitas vezes a gente banaliza, né, a formação, mas essa formação ela tem um caráter simbólico também, não é um caráter só que se expressa só em ganhos materiais, mas também em ganhos pessoais intangíveis, né? E aí esse estudo possibilitou, né, a gente chegar a algumas questões em relação à formação acadêmica, né, de que esse diploma, né, esse capital cultural adquirido, né, ele não se limita à questão profissional, né, como eu falei, ele tem um caráter também simbólico, um caráter subjetivo, que é o de formar, né, personalidades emblemáticas que vão motivar e mobilizar, né, a formação de outros jovens das classes populares, impulsiona positivamente a transformação das relações sociais, já que a gente está falando, né, de democratização também do ensino superior, né, desse ensino que a gente sabe que é um ensino voltado para a elite, né? De novo, não circunscrito apenas à questão do mercado de trabalho e a mobilidade social. A ação afirmativa, ela possibilita, sim, né, o acesso à universidade pelos filhos das classes populares, então é por isso que é uma luta que a gente não pode perder de vista nesse momento, né? É importante que haja uma mobilização, né, para a manutenção dessas políticas de acesso.
E aí, quando a gente fala da manutenção das políticas de acesso, a gente também tem que lembrar que o acesso só não é suficiente, o acesso por si só. É imperial também que a gente, imperativo, né? Que a gente tenha políticas de manutenção, políticas de permanência desse aluno, porque permanecer na universidade não é fácil, né? O aluno que precisa trabalhar para sua sobrevivência, né? Conjugar as demandas acadêmicas com a necessidade né, de trabalhar, né, de estar nesse mercado de trabalho que hoje ele é muito precarizado, não é fácil. Então, as políticas de permanência na universidade, elas têm que ser ampliadas, e, na verdade, hoje a gente sofre uma retração dessas políticas, e eu não estou falando só na PUC, eu estou falando também em relação às universidades públicas, né? Então, é uma coisa que a gente não pode perder de vista. A questão, né, de hoje, de uma realidade, né, que eu acho que a gente tem que estar muito, é uma questão que tem que estar muito premente, né, que a gente não pode deixar de pensar em relação ao serviço social, né, que é um desafio hoje, né, em tempos de crise e de pandemia, que formação profissional é essa que a gente está dando, né? É necessário que a gente mantenha uma formação de qualidade, né? E isso, num momento de distanciamento, não é um desafio tão fácil, né? A gente tenta manter, mas é complicado, né? O serviço social é uma profissão da intervenção, que demanda uma experiência no campo, né? E como a gente mantém essa qualidade, essa experiência num momento como esse é uma situação delicada, né? O acesso precário aos recursos, né, que demandam esse ambiente digital, que a gente está vivendo essa realidade, né, do ensino digital nesse momento de pandemia, né, e aí a gente percebe, né, para o nosso aluno da PUC se manter, né, ativo, né, participando das aulas, ao mesmo tempo que eu estou trabalhando como na gig economy, não é fácil, né, porque eu não tenho uma cobertura, né, eu não tenho direitos que me suportem para, ao mesmo tempo que eu estou trabalhando, realizar as minhas demandas, as minhas atividades acadêmicas. Eu tenho que priorizar o trabalho, né, por uma necessidade de sobrevivência. E aí, porque é uma questão que é premente, a gente percebeu isso nesse ano, né, uma demissão em massa, né, de profissionais, e a necessidade dos jovens, né, dessas famílias que os pais trabalhavam, dos jovens partirem para o mercado de trabalho para apoiar, para suportar a família. O custo de permanência numa universidade ele é grande, é transporte, é alimentação, e aí eu retomo a necessidade dessas políticas de permanência. Uma questão que a Márcia trabalhou muito em relação ao exercício da profissão, e que isso se replica também em relação ao aluno, né, de graduação e ao nosso aluno em serviço social, que é a manutenção da nossa saúde física e emocional, né? E aí eu incluo os professores nesse grupo, né? A gente está vivendo esse momento de distanciamento, né? Um momento único, que eu acho que a gente nunca pensou em viver nessa vida, né? E isso traz uma realidade que é uma realidade dura, né? Que a gente tem que valorizar, como a Márcia falou, né? Privilégios que a gente tem, né? E um privilégio hoje é você ter um vínculo empregatício, isso é uma coisa absurda, né? Então, manter um vínculo hoje é um privilégio, né? Poder não se expor a uma situação de risco, né, é um privilégio. Então, se a gente for pensar, né, por aí, quantos desafios se colocaram, né? E aí são questões que a gente vem de alguns anos, dessa crise que a gente vem vivendo, uma crise política, ideológica, social, econômica, né, que foi exponenciada pela essa pandemia, né?
E aí, quando a gente fala, né, em direitos, em educação pública, né, em política de ação afirmativa, eu só me lembro do lema do Cefes em 2019, que eu até trago aqui, né, que se cortam direitos, quem é preto e pobre sente primeiro, e a gente está percebendo isso, né, um genocídio, né, de uma determinada população nessa pandemia, né, e uma banalização da vida humana. E isso é um grande desafio, acho que para o serviço social, né, para a sociedade como um todo, mas para os assistentes sociais, que são esses profissionais que lidam, né, no seu cotidiano profissional com, né, as expressões dessas desigualdades e com o humano, né? É isso. Acho que eu encerro por aqui. Agradeço muito, assim, dele o convite. E as questões a gente vai respondendo. Acho que o debate, né, ele nesse momento, ele está fazendo muito bem para a nossa alma e para a nossa mente. Então é isso. Obrigada, queridos, queridas. A gente é que agradece muito. De fato, são reflexões essenciais, né? A pandemia tem mostrado o que a gente já sabia há algum tempo, mas ficou muito mais evidente, né? Que ela tem cor, tem raça, e aí, nesse sentido, queria agradecer a fala da Tânia, a fala da Márcia, agradecer a presença dos professores do departamento que aqui estão, a professora Heloísa Mesquita, que tem dividido essa tarefa comigo aos sábados, agradeço a ela, professora Nilza Rogéria, professora Sueli, inclusive lembrou da perda hoje do Dom Pedro, né, que a gente está falando do trato, né, do humano no ser humano. Acho que ele é um exemplo forte disso. Não sei se a Sueli quer fazer uso da palavra. Sueli, passo para você falar um pouco, não? Enfim, Sueli pediu, né, lembrou? Não, eu acho... não, eu só lembrei porque dentro dessa formação profissional que a Tânia também acabou de colocar, né, para nós, né, a partir do exemplo nosso do departamento e das reflexões também que a Márcia apresentou no início dessa sociedade que nós estamos vivendo, e agora, então, em tempos de pandemia, quer dizer, questões muito mais sérias, né? Eu lembrei muito do Dom Pedro Casadaglia, porque ele foi um incansável lutador, né? Pelos direitos, né? Os direitos dessa população nossa tão sofrida. E isso me remeteu também a todas essas questões que também foram colocadas pelas duas professoras, do nosso compromisso, inclusive, enquanto, né, formadoras de profissionais, e que temos um projeto ético-político, né, tão bem posicionado, tão bem colocado, da missão que nós temos no nosso dia a dia da profissão. E aí eu lembrei e achei que a gente deveria colocar aqui um pouco dessa lembrança do Dom Pedro Casadaglia. Só isso. Excelente lembrança. Obrigada, Sueli. Tem algumas perguntas que já chegaram. Vou lembrar que está sendo gravado, então quem não autorizar a sua imagem, por favor, desligue a câmera. A câmera é desligada aqui embaixo, em geral, né? Interromper vídeo. Bom, vamos lá. Vamos para as perguntas. Tem muita gente agradecendo, parabenizando pela fala. O Hércules Toledo fala das ótimas e instigantes reflexões. Ele pergunta sobre as reflexões que já podem ser feitas ou necessárias para uma compreensão sobre o papel do Estado, em especial nesse momento de pandemia, em que o Covid desnuda essa relação. O que o Covid desnuda com relação ao Estado, na opinião de vocês? Se a gente já tem alguma pista de novas interpretações, ou como a Márcia colocou, se há um novo normal, como é que é esse novo normal? Se vocês poderiam falar um pouco mais sobre isso. O Eduardo parabeniza a pesquisa das professoras, a doutora Jardim, importante pesquisa sobre os egressos do serviço social, e aí ele faz uma provocação para a Tânia. O que você acha, Tânia, de uma abordagem acerca de calouros, sua trajetória, num segundo momento, aqueles que abandonam, entre aspas, a formação em curso, e num terceiro momento, a questão dos egressos. Ana Garcia parabeniza pelas excelentes reflexões. Lembra que hoje na PUC, né, ela pergunta, se hoje na PUC é possível a concessão desse tipo de bolsa para outros cursos
para além do serviço social. E aí ela fala da assistência social, que ainda permanece na invisibilidade, mesmo sendo reconhecida na pandemia como uma política essencial, ela ainda está na invisibilidade. As reportagens, as mobilizações, as denúncias sobre as precárias condições de trabalho dos profissionais da saúde, a gente não escuta muito, né, a fala dos assistentes sociais, dos órgãos dessa categoria. E ela queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso. A Isabel gostaria que as professoras comentassem sobre as perspectivas da atuação do serviço social pós-pandemia. O que vocês acham? Como é que vai ser essa perspectiva pós-pandemia? Quais são os possíveis caminhos que a gente já pode vislumbrar no âmbito profissional? A Gisele Otero fala da situação econômica do país, que traz o agravamento das condições da população. São novos usuários da política de assistência social que estão surgindo, em meio ao sucateamento das políticas sociais e retração de recursos. Então, qual é o impacto desse cenário na política de assistência social e no acesso e permanência desses estudantes no ensino superior? Bom, e a gente para por aqui, depois a gente faz uma nova rodada. Pode ser? Já temos bastante questões aí. Claro, como é que a gente vai fazer? Márcia, quer começar? Eu começo. Márcia, seu áudio está fechado. Fechado. Desculpa, gente. Eu estou dizendo que eu posso começar pela questão do Hércules, que pergunta sobre o que a pandemia desnuda do Estado, né? E se há ou não, ficou em torno da discussão do novo normal. Bom, eu acho que uma questão que a pandemia desnuda sobre o Estado, não sobre o governo Bolsonaro, sobre o Estado, é que o modelo de Estado neoliberal, ou seja, com foco reduzido em políticas sociais, mas extremamente forte no seu suporte à economia, ele não atende a maioria da população, não atende, não prioriza a vida humana. Isso, para mim, fica muito claro. Eu não sei se para a sociedade fica tão claro assim, mas nós precisamos de um investimento mais sério, mais forte em políticas sociais que deem conta, né, de atender os mínimos, né, que nós precisamos, as questões mínimas, básicas. E isso estou me referindo à saúde, à educação, à moradia, né, ao trabalho, enfim. São questões básicas. Nós estamos falando aqui de enriquecimentos, nós estamos falando aqui de, enfim, porque hoje tem uma interpretação equivocada, né? Quando você fala de acesso a direito, né? Você é acusado como comunista e como se isso fosse algo terrível. Então, mas o que nós estamos falando aqui é de uma melhoria de condições mínimas de sobrevivência. Então, acho que o Estado, ele nesse momento, ele como um aparelho, né, importante da sociedade, ele fica muito utilizado, né, com uma funcionalidade quase que exclusiva para as classes dominantes, né? Então, acho que isso para mim fica muito claro. E a questão de se há ou não o novo normal, né, que eu estava problematizando, porque a gente também não tem uma resposta exata, mas eu temo muito a todas essas terminologias de novos, né? Tem a nova questão social, tem o novo normal, tem o novo Estado, o novo... que, na verdade, eu acho que dentro de um processo histórico, tudo se renova muitas vezes, né? Nada, como diz o Lulu Santos, né? Nada do que foi será, como foi um dia, e a gente não, nem nós e nem a sociedade será a mesmíssima coisa. Tem mudanças, tem adaptações, mesmo que a gente tenha vacina, tenha tratamento, tenha um controle, nós teremos essa marca na nossa história, nas nossas vidas, e que vai ser inesquecível. Então, isso aí já é uma mudança, né? Mas eu penso assim, se nós estávamos em condições normais, né? Eu acho que já não estávamos há muito tempo, né, em boas condições, não digo normais, né? Porque
seria complicado falar em normal e anormal, enfim, mas nós já não estávamos em boas condições sociais e econômicas no nosso país, e eu acho que esse jargão ou mote do novo normal, ele corre o risco de uma tendência à naturalização do ir e vir e da vida nesse momento pandêmico. Então, eu penso que, mesmo que haja vacina, que haja um controle epidemiológico, nós teremos que ter cautelas, isso serão novas condutas, né, sanitárias, de cuidado, mas não um novo normal. O novo normal, a gente corre o risco de estar naturalizando essa vida agora, que você coloca uma máscara, que é também um mínimo de proteção, né? E tem que se adaptar a tudo, né? Então, nossa vida agora toda é remota, a gente tem que fazer, né? Enfim. E aí, dentro do movimento da história, tem elementos de continuidade e tem elementos de ruptura nesse movimento dialético, né? Eu acho que algumas coisas vão permanecer, outras serão superadas, e a gente vai ter que entrar numa disputa, né, para que nessa superação fique coisas melhores e não piores. Porque também, em nome da pandemia, pode-se justificar muitas reduções de trabalho, muitas reduções de direitos, muitos massacres, né, em nome dessa pandemia. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que vem por aí. Acho que o futuro está em suspenso, sempre está, mas a gente tem que estar atento. Eu acho que esse ponto que a Márcia tocou é importante, né? Eu acho que muitas coisas já estão sendo feitas com a justificativa da pandemia, né? Restrição de direitos trabalhistas, demissões em massa, acertos, né? Empregador e empregados, né? De redução de salário pela manutenção do vínculo. Eu acho que muito já está sendo feito, né? Para o mal, né? Sob justificativa da pandemia. Tânia, se me permite complementar, até demissões de setores que estão altamente lucrativos. Sim, né? sim. E se fosse assim, uma questão econômica, né, sendo justificado, mas não é, muitas vezes. Então, tem uma intenção de aumento, né, de exploração, aumento de corte de custos, de barateamento da força de trabalho. Então, a gente tem que estar atento ao movimento né, do que está acontecendo. Uma tendência ao fortalecimento dos estados nacionais, e aí eu estou falando, né, em termos mais amplos, que é uma questão que é perigosa, né, porque aí vem uma questão, né, de um extremismo de direita em relação, né, ao estrangeiro, né, o que não faz parte, o que não é originário da terra, né? É muito complicado. Acho que são muitas questões, né, que vêm por aí, e aí é o que a Márcia falou, né? Não é novo, são reconfigurações, eu acho, né? A história ela é cíclica e ela está se repetindo, né? Crise, né, do capital, crise econômica, crise entre as nações, né? A política do nacionalismo muito exacerbado, né? É uma possibilidade de uma nova Guerra Fria, né? Estados Unidos e agora China, né? Que se coloca. São questões que estão sendo reconfiguradas, né? E não são novas questões. Então, essa questão do chinês como uma ameaça também, que não é só uma ameaça sanitária, né? É uma ameaça econômica, né? Dentro do conjunto das grandes potências internacionais. Perfeito. Com certeza. Aí, voltando aqui para as questões, o Eduardo me pergunta em relação à abordagem, em relação à trajetória de calouros, né? E aí, essa é uma questão interessante o Eduardo colocar, porque a gente vem percebendo, já há algum tempo, eu estou na coordenação de graduação, eu acho que isso eu não falei, né? Começou em 2016, né? Substituindo a professora Sueli, e ela já vinha fazendo
um estudo, né, sobre os alunos, o perfil do aluno que a gente recebia na PUC. Eu acho que a importância da continuidade desse estudo para a gente entender quem é o calouro também, quem é esse aluno que está entrando, né, no nosso curso. Uma coisa que eu percebo hoje, né, estando na coordenação, né, enquanto professora do departamento, é um aumento do percentual de evasão. Quando essa pesquisa foi realizada, o percentual de evasão do nosso aluno era só de 1%, era mínimo, e hoje esse percentual a gente percebe que vem aumentando ano a ano, né, e tem muito a ver com a questão da precarização, né, do trabalho também, né, da crise, né, porque o aluno precisa se manter na universidade, custa caro, né, o deslocamento, o transporte. Aí, se eu não tenho uma política de permanência, né, que atenda esse aluno, e a que a gente tem na PUC, ela é restrita, né, a um perfil de aluno, ela não é, né, não é para todos os alunos de ação afirmativa, ela tem critérios de elegibilidade, e aí isso traz uma dificuldade de permanência do aluno. Então, acho que é um estudo que a gente tem que fazer sim, né? Eduardo, ótima sugestão e lembrança em relação à necessidade, né, de estudos como esse. E aí tem uma outra questão também, se a Márcia quiser passar para dela, a gente... Sindeli, o que a gente faz? Pula uma, vai outra. Sindeli que manda aqui. Não, vocês é que dão um tom, vê o que for melhor para vocês. A Ana Garcia pergunta, né? Fala da questão da possibilidade, né, do acesso, né, a alunos, né, bolsistas na universidade. E aí, Ana, infelizmente, esse projeto é um projeto hoje restrito ao Departamento de Serviço Social, né, que começa essa parceria lá em 94, mas ele também já foi... Melhor dizendo, ele é possível também para os cursos de licenciatura, tá? Mas sob outra racionalidade, né? Que são os cursos, são a formação, né, de professores, né? Então, história, os cursos de história, geografia, ciências sociais, letras, há possibilidade de bolsa integral, sim, tá? E aí, não, é isso, tá? Acho que perguntou mais alguma coisa? Estou lendo aqui no chat. Pelo que eu acompanhei, vocês responderam, né? Tem mais uma Já. pergunta. E aí, antes de passar para essa pergunta, a gente já está caminhando também para o encerramento. Então, eu vou perguntar se alguém quer fazer uso da palavra, que aí a gente junta tudo. Pode ser assim? Né? Se alguém quiser fazer uso da palavra, então está aberto para fazer perguntas. Eu gostaria, Sindeli. Ok. Bom, primeiro falar da alegria de estar aqui com a Tânia, com a Márcia e com todos. As demais a gente vai buscando aqui, vai vendo que são as amigas do chá de sábado, né? A gente vai reencontrando aqui, né, a Ana Garcia, alunos do primeiro período que estavam conosco, outras alunas que também passaram por nós. Então, ficou meio que a rodinha de conversa das amigas de sábado, né? Então, é muito bom. E eu queria, na verdade, colocar uma questão aberta mesmo para a gente pensar em função de uma situação que eu participei numa outra live. Eu não era palestrante, eu estava assistindo. E foi falado uma questão, e isso depois eu vi em alguns grupos que reverberou assim uma fala. Era um gestor, assistente social, gestor na área de assistência social, e estava se falando do Sistema Único de Assistência Social e os gestores estavam dizendo das suas dificuldades, das estratégias que estavam traçando e tal. E aí esse gestor especial falou que uma das dificuldades que ele teve e que se surpreendeu foi a pouca adesão
dos assistentes sociais a esse momento, na área, né, da assistência social, certamente. E aí ele se perguntava o que era isso, o que significava isso. Ele ficou assim preocupado como gestor, mas também muito incomodado como profissional da área, de ver colegas com essa pouca adesão. E aí, depois eu vi em outros grupos comentários, alguns reforçando e outros achando que tem que ter pouca adesão mesmo, porque a segurança, a oferta de material, a não retaguarda para o atendimento à população, apareceram alguns comentários. E aí eu me lembrei disso quando você e a Tânia e a Márcia estavam falando, porque, assim, por onde a gente lê exatamente isso? Porque não vi isso, aí eu falar pessoalmente. Eu vi as duas situações. Eu observei paixões, tanto na saúde como na área de assistência social, e assisti também a não paixão. Não vou nem colocar um outro adjetivo para não ficar desdobrando. Mas, enfim, eu vi pessoas que estavam querendo ir, achavam que a população estava precisando dela e lamentando o fato de ter idoso na família e ter impossibilidade de estar na rua. E vi outros dizendo, reclamando, porque estavam sendo chamadas a retorno presencial porque não tinham as condições. Então, assim, quando a Tânia fala do perfil, né, desse profissional, do engajamento que eles têm quando terminam o curso, por um lado, né, e quando a Márcia fala desse profissional que é um profissional que tem um projeto ético-político, mas também é um ser humano com todas as mazelas que esta sociedade nos traz, né? Tanto profissional como pessoal. Então, assim, eu queria, se vocês pudessem dar elementos, trazer alguma coisa para contribuir com isso, eu achei interessante a fala de vocês e me liguei ao que esse colega assistente social, gestor, comentou. Obrigada e parabéns. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Bom, enquanto isso, alguém vai se aquecendo aí, eu vou ler as que temos aqui, tá? Além da Heloísa, Ana Garcia, acrescento que ela já tinha falado, que a PUC, o Departamento de Serviço Social da PUC, foi muito ousado na implantação do projeto de inclusão de alunos numa universidade de elite. Foi uma grande oportunidade e provavelmente o departamento enfrentou muitos desafios. Aí ela pergunta se hoje essa política interna corre riscos em relação à conjuntura nacional. A Elizabeth escreve, professoras Tânia e Márcia, agradecida demais pela palavra sobre o perfil do universitário da graduação de serviço social e do profissional. Meu coração bate mais forte cada vez que penso que faço parte dos alunos da PUC. Não sabia dessa possibilidade até chegar ao pré-vestibular social. Confirmo com minha história os resultados da pesquisa que foi apresentada. Não é bem uma pergunta, mas ela está reforçando, né, a Elizabeth? Bom, alguém mais? Eu posso passar para as... Bom, vou passar então para a Tânia e para a Márcia. E aí, à medida que a gente vai já caminhando, já estamos quase 2 horas de live, chegamos a 35 participantes, para um sábado, como a gente conversava aqui, um sábado que o pessoal aos pouquinhos está voltando, está de férias também, um recesso, e aproveita, então, um bom número de participantes. Quero agradecer já de antemão imensamente a todas e todos e passar para a Tânia e para a Márcia não só responderem as questões colocadas, mas para já irem se despedindo. Muito obrigada a vocês todos. Bom, eu que agradeço. E véspera de Dia dos Pais, já está todo mundo pensando o que vai almoçar amanhã, né, gente? Bom,
vou falar um pouquinho aí sobre o comentário da Heloísa, que é super importante, mas eu acho, Heloísa, que é aquela velha discussão da professora Marilde Yamamoto, né? Nem fatalismo, nem messianismo. Acho que a gente tem que trabalhar como profissional nesse momento e reivindicar os nossos direitos de proteção, tudo isso, né? E nós sentimos muito mesmo, porque foi assustador, né? Então, vamos dizer assim, os primeiros meses foi uma coisa que a gente não imaginava a proporção e a velocidade dessa ameaça, dessa situação de saúde, somada à ausência e também a irresponsabilidade, aí sim, do governo, sobretudo federal, né? Porque, contraditoriamente, num primeiro momento, o governo do estado foi um pouco melhor, naquele momento, pontualmente nesse aspecto. O município, a gente sabe que já estava respirando por aparelhos, né? Com as suas OSs, com as demissões dos profissionais também, baixíssimos salários, rotatividade. Então, a gente estava um desmonte absurdo do programa de saúde da família, então, que seria um fortíssimo aliado nesse momento. Então, nós vimos uma mobilização enorme por parte de pessoas da própria comunidade, da favela, para poder se defender e proteger os seus grupos. Então, assim, eu respeito muito o sentimento de medo, de pavor de alguns profissionais, porque a gente viu mortes do nosso lado, né? E como professora eu vi também de familiares, na minha família também, né? Então, assim, a gente teve muitas perdas nesse processo e foi pego um pouco de quase que de surpresa, não totalmente, porque a gente quem estuda está sabendo que o caminho aí não estava muito bom, mas não esperava que viesse ter essa precipitação tão dura. Agora, eu acho que um compromisso profissional ele tem que estar aliado ali, tem que caminhar junto também com a proteção desse profissional, né? Então a gente tem que buscar meios coletivos, né? Seja sindicato do ramo, da categoria, seja via conselho federal ou estadual. Tivemos algumas manifestações dos conselhos em termos de publicação, né, e de orientação também, mas é isso, acho que não dá para a gente querer salvar o mundo, né, e também não dá para fingir que não está vendo, né, eu acho que tem que trabalhar com as suas medidas de precaução, se possível fazer rotatividade, se possível reduzir número, tudo aquilo que é possível fazer à distância nesse momento, né, pandêmico, acho que deve ser feito. Eu sou uma pessoa que não defendo o ensino à distância, não defendo atendimento social à distância, muito pelo contrário, mas nesse momento eu defendo acima de tudo a vida. Então, tudo que é possível fazer à distância, a gente faz. O que não é possível tem que ser feito com todo cuidado, cautela, para que o profissional tenha a sua vida protegida também. E, para fechar, agradecer as contribuições, a participação, o convite, essa troca aí com a Tânia, que eu queria trocar mais, viu, Tânia, com os alunos, mas realmente em live não é possível, a gente troca em outro momento. Tá bom? Obrigada, Luísa, Sueli, todo mundo. Beijo. É uma outra realidade, né? A realidade do tempo aqui é diferente da realidade do tempo presencial, né? E aí, complementando o que a Márcia falou, eu acho que é isso. É importante a gente, né, no mínimo, minimamente, no que é possível, manter, né, determinadas regras, né, de segurança por questões de saúde mesmo, né? Sem perder de vista, obviamente, o nosso compromisso profissional, e aí em relação ao compromisso de formação profissional e como professora, a gente reagiu muito rapidamente, né, colocando os nossos alunos de graduação num modo de ensino digital, né, de educação
não educação à distância, né? Mas essa educação remota, digital, e acho que os professores reagiram muito bem, os alunos também. Foi um susto, não foi fácil, mas eu acho que a gente está conseguindo sobreviver, né, e manter, né, num momento de crise, a qualidade, né, desse conteúdo que a gente tem que passar para o aluno, e do aluno também mantendo essa percepção dele, esse aprendizado na medida do possível, né? Então, acho que tudo no momento é na medida do possível e resguardando, né, protocolos de mínimos, pelo menos, de segurança, de saúde. Acho que momentos de crise, né, para a gente não ficar sempre muito down, né? Porque a gente tem um momento muito difícil, né? De crise sanitária e crise social, política e econômica. Então a gente tem uma tendência a ficar muito pessimista em relação a tudo, né? E aí, pensando, né, em ver o copo meio cheio, pensar que sempre, historicamente, após momentos de crise, né, depois vem bons momentos de ganhos e acho que né, como é que eu quero dizer? Eu acho que essa crise que a gente está passando, eu vejo que vai ser algo que vai unir a sociedade em torno, né, de uma proposta comum, né, que é a manutenção da democracia no país, né? Então, eu acho que o serviço social, né, está sempre nessa luta, né? Isso está dentro do nosso faz parte do nosso projeto ético-político, né, resguardar a democracia, né, o respeito aos direitos. Então, eu penso que esses momentos de muito esgarçamento, né, também servem para que a gente se mobilize, né, para uma questão que é uma questão comum. E eu acho que hoje uma questão que a sociedade brasileira está passando, né, é esse avanço, né, de uma política, né, com caráter de fascista, de extrema direita. E eu acho que a gente vai se mobilizar também enquanto profissão para isso, né, para a manutenção da democracia, nas próximas eleições a gente poder ter, né, mandantes diferentes dos que a gente está tendo agora, né? Então, acho que é um momento de reduzir as questões, né, as diferenças, e pensar numa luta que é comum, né? É isso. E quero agradecer nesse momento a participação de todos. Feliz Dia dos Pais para quem é pai, para os filhos também, que todo mundo possa ter um domingo, né, de muita paz e de acolhimento, e mais importante de tudo, saúde para todo mundo, né? É isso. Sem dúvida. Muita saúde para todas nós. Parabéns para os pais, que vocês possam curtir, quem ainda tem os pais, quem não tem, como eu, Márcia também falou que não mais, mas que eles estão conosco no nosso coração. Lembrar que nossas lives a gente ainda tem mais 3 encontros, então coloquei aí para divulgar. O acesso é sempre o mesmo, o link de acesso é sempre o mesmo todo sábado. Agradecer mais uma vez imensamente o carinho e o respeito aqui com as trocas, né? O aceite desses professores tão queridos, a Tânia, a Márcia, a Heloísa, a professora Sueli. Eu chamo professora porque ela realmente foi minha professora, então, né, a gente tem esse deslize de não conseguir chamar a Sueli. A Sueli não dá para chamar a Sueli de Sueli, colega de profissão, não dá. É professora Sueli, a Nilza Rogéria. Então, assim, um abraço forte, sintam-se fortemente abraçadas a todos e todas aqui, né, que trocam com a gente todo sábado, nos trocam com essas energias tão essenciais nesse momento para a gente dar continuidade, né? Pensando, eu estava falando um pouco antes da gente começar a gravar, os sábados são a força para a gente tocar o resto da semana, porque também estou na linha de frente, também estou trabalhando na assistência social, então esse sábado é uma forma da gente resgatar. Então, muita gratidão a todas e todos. Eu vou parar a gravação para quem quiser abrir a câmera e dar um tchau, porque aí a gente fica sem ter essa preocupação com a gravação, então eu vou interromper aqui a gravação
E aí a gente fica um pouco mais à vontade.